Olá, muito boa tarde. Segunda-feira, hein? Sem Censura de hoje, vamos falar de música, da campanha contra a tuberculose. Nos estúdios, nossos convidados são Carlos Alberto de Barros Franco, que é pneumologista, e ele vem nos falar sobre a tuberculose, que é uma doença que está atingindo hoje 70 mil pessoas por ano aqui no Brasil. Prazer em tê-lo aqui. É um prazer também, é muito bom. Nós estamos com Esdras Nogueira, que é saxofonista e que depois de fazer parte durante anos, 18 anos eu acho, da banda Móveis Coloniais, a Caju, ele está lançando o CD e o show na Barriguda, e a gente vai saber que nome é esse, né, Esdras? Prazer. Nós estamos com o Rafael Dias Belo, que é do Quarteto Atlântico, de música de câmara, e que vai apresentar o show Brasil em Cordas, no Espaço Cultural do BNDES, essa semana. Prazer em tê-lo aqui. Prazer é todo meu. Nós estamos com o produtor de web, Bruno Barros, que vai nos explicar como os nossos telespectadores devem participar do programa de hoje. Então, Bruno. E aí, Vera, boa tarde todo mundo. Boa tarde, senhor, senhora que está em casa. Chegou a hora, manda sua mensagem, hashtag sem censura, eu vou olhar aqui e vou passar para os convidados, tá bom? Maravilha. Vamos começar então com saúde, né, doutor Carlos Alberto? Eu ouvi dizer que lá nos anos 50, o negócio estava tão animador que eles achavam que a tuberculose ia desaparecer da face da Terra, assim como a varíola desapareceu em 2010. E aí, com o advento do HIV, da AIDS, o negócio voltou todo para trás. Como é que está a situação hoje em dia? Na verdade, a tuberculose nunca terminou, né? Especialmente no Brasil. A tuberculose é uma doença infecciosa que mais mata no mundo, né? E no Brasil isso é muito marcante. Nunca houve diminuição em tuberculose no Brasil, em muitos países. Você tem, para você ter uma ideia, no mundo tem 9 milhões por ano de pessoas com tuberculose, né? Morre por ano 2 milhões de pessoas no mundo. E se você pegar desses 9 milhões, são 20 países que centralizam a maior parte desses casos, 90% desses casos. Então, dos 9 milhões, 8 milhões estão em 20 países. Tá. Então, a China, a Índia, alguns países da África e o Brasil. Ou seja, países superpopulosos e com desigualdades sociais intensas. Exatamente. O Brasil está nesse grupo. Então, a tuberculose no Brasil é um problema, nunca deixou de ser, um problema importante. Essa ideia de que o HIV foi um fator que voltou a fazer com que a tuberculose crescesse foi um dos múltiplos fatores, mas ela nunca diminuiu, né? Então, a tuberculose, hoje no Brasil, ela tem, como você já citou, cerca de 80 mil casos por ano, né? E morrem por ano 4.500 pessoas de tuberculose no Brasil. Então, é uma doença da maior importância e preocupante mesmo. A Organização Mundial de Saúde, por exemplo, ela pretendia, como você falou, da varíola, né? Que a tuberculose terminasse em 2025. E está trabalhando nesse sentido. O programa de controle de tuberculose do Brasil é um programa muito bom, funciona bem adequadamente. E tem diminuído. Nos últimos 10 anos, houve uma diminuição significativa, tanto da incidência de tuberculose quanto de mortalidade. Mas ainda tem uma quantidade enorme e a possibilidade, a meu ver, pelo menos no Brasil, de que isso venha a acabar em 2025, é bastante remota. Doutor Barros Franco, me diga uma coisa, em termos de Brasil, que também é um país muito grande, com diferenças muito específicas, quais são os lugares que tem mais tuberculose? Como é que isso se divide no Brasil? Na realidade, existem alguns lugares que têm mais tuberculose. Em todos eles, basicamente, a Amazônia e o Rio de Janeiro são as áreas prioritárias. Hoje em dia tem mais tuberculose no Rio de Janeiro. Caramba! Rio de Janeiro é a cidade com maior tuberculose. Você tem uma mortalidade importante. Nós temos por ano, morrem normalmente 5 pessoas a cada 100 mil habitantes no Rio de Janeiro. Por quê? Pois existem vários fatores em jogo, né? Em primeiro lugar, o Rio de Janeiro é uma cidade nômade, quer dizer, uma grande quantidade de pessoas vem de fora para o Rio de Janeiro. E, em função disso, essa migração de tuberculose ocorre também.
O segundo é que existem muitas localizações de moradia, quer dizer, tipo favelas e lugares, pessoas menos favorecidas, em que existem muita gente morando junto. Então, você tem um indivíduo que chama-se caso índice com tuberculose, morando num único ambiente com mais 10 pessoas, o neto, o filho, a mãe. E isso daí é um fator de geração de doença enorme. Pois é, mas isso não é novo e nem é no único lugar do Brasil que acontece. Quer dizer, existem favelas no Brasil inteiro, existem situações similares ao Rio de Janeiro no Brasil inteiro. E, no entanto, o Rio de Janeiro tem essa... Por quê? Aqui o vírus, o bacilo, desculpe, é mais antigo, tá? Mais tempo? Não, o bacilo não é mais antigo. Se fosse mais antigo, nós íamos ter na Bahia, onde começou o Brasil, né? Mas não é por isso, não. Na realidade, essas condições. Existem outros fatores. Que existem, por exemplo, fatores de droga, né? Usuário de droga. A incidência de crack, por exemplo, é um fator que fez disparar a tuberculose, né? Existem as pessoas, os moradores de rua. São pessoas em que basicamente têm tuberculose, né? Outros fatores que geram tuberculose são fatores comuns a vários estados, né? Por exemplo, em presídio. Presídio é uma área que tem hoje um absurdo de incidência de tuberculose, porque eles vivem geralmente em condições pouco adequadas de qualidade de vida e fechados, né? Então, esses são os principais fatores que a gente identifica. É isso daí, né? São os presos, eu estava até anotando isso, população de rua e os contaminados com HIV. Essa é a população escolhida, é a população top. A tuberculose, eu digo sempre, a tuberculose é um ponto importante a gente chamar a atenção, que não é uma doença de rico nem doença de pobre. Isso se incide em todo mundo. A pessoa se achar que por um determinado fator, porque mora muito bem, porque só anda de carro e não vai ter tuberculose, não é verdade, né? Mesmo um consultório que atende pessoas de mais elitizadas, do ponto de vista socioeconômico, claro, eles atendem tuberculose. O senhor tem pacientes com tuberculose? Pelo menos 4 casos por mês. Né? Eu recebo 4 casos por mês, né? Então, isso não é importante lembrar, e nós vamos falar... Não é uma doença de gente pobre. Não é uma doença de gente pobre, é uma doença de todo mundo tem, né? Agora, existem populações que são mais afeitas a desenvolver a tuberculose pelos chamados fatores de risco, né? Tá. Então, nós já chamamos a atenção. Pessoas que vivem em comunidades com muita gente, porque elas contaminam mais. Pessoas que têm deficiências imunológicas, o AIDS é uma delas. Tem deficiência imunológica porque é diabético. Pessoas têm usuários de remédios que diminuem a defesa, doentes com leucemia, com linfoma, transplantados. E pessoas que, por as condições de alimentação e moradia, como pessoas de rua e de presídios, que também se tornam mais suscetíveis a isso. Mas qualquer um pode ter. Isso claro, não é uma doença que discrimina nem pobre nem rico. Não, é engraçado, porque na internet tem assim, lista de pessoas famosas que tiveram tuberculose. É engraçado, né? Aí tem Noel Rosa, Manuel Bandeira... Pessoas que tiveram tuberculose, nem todas morreram de tuberculose. Manuel Bandeira não morreu de tuberculose, Manuel Rosa morreu de tuberculose. É difícil detectar, como é que a gente descobre? Esse é outro ponto que você está chamando a atenção, que é muito importante nós comentarmos. A tuberculose, só morre de tuberculose quem não se trata, né? E só não se trata quem não faz diagnóstico. Por quê? Porque hoje em dia a tuberculose é uma doença bacteriana, transmitida por um bacilo que já é conhecido há muito tempo, que é o bacilo de Koch. Se contamina pelo ar, você não pega a tuberculose cumprimentando, entendeu? Botando uma camisa de uma pessoa com tuberculose, dormindo num lençol com tuberculose. Antigamente você tinha que destruir isso. Isso não existe. Você, pelo ar, você ao falar, ao tossir ou espirrar, você bota umas partículas, essas partículas têm os bacilos e você aspira e pode se contaminar. Mas esse contato precisa ser frequente. Não é porque uma pessoa com tuberculose passou por aqui que vai ter tuberculose. Isso não ocorre. Tuberculose na rua, porque no metrô alguém tem tuberculose, isso não passa para ninguém. Passa num ambiente fechado, num familiar, contato basicamente. Geralmente familiar, ou então um trabalho em que você tem contato
prolongado com a pessoa. Então é assim que se contamina a tuberculose. Por isso que na Europa tinha tanto, porque eram ambientes muito fechados durante o inverno, que aí ficava todo mundo falando um em cima do outro. É um período que pode ocorrer, quer dizer, no período, por exemplo, de inverno em ambientes fechados com aquecimento, você tem, com muita gente, você pode ter mais risco de pegar a doença. Mas o importante da tuberculose é a pessoa saber isso, quer dizer, ninguém tem que... Primeiro, ficou com a ideia de uma doença feia. Não sei por que tuberculose antigamente era uma doença pobre, ninguém dizia, escondia que tinha tuberculose. Não, é feio, você fica tossindo sangue. Não fica, ninguém mais fica tossindo sangue, porque hoje em dia é muito raro que você chegue àqueles casos avançados de tuberculose, porque você diagnostica, e você trata e você cura. É uma doença que, ficar doente é péssimo, né? Qualquer doença é ruim. Mas tuberculose é uma doença que você sabe o que causa, é de fácil diagnóstico, é de fácil tratamento, o governo oferece o remédio de graça. Só morre quem quer. Então, ou que não, por algum motivo, não seja ignorância, está mal avisado. Então é importante isso. Porque diz assim, mas como é que eu vou saber que estou? Tossindo. Primeira coisa é tossir. Tossir mais de 14 dias, quer dizer, mais de 2 semanas. E você, sem saber o que é, você não tem asma, você não tem sinusite, você não está com enfisema, você não está com bronquite, você tem que saber o que é. E uma das causas é a tuberculose. Então, a principal coisa é o seguinte, se você tosse mais de 2 semanas, não sabe o que é. Você tem um amigo que tosse mais de 2 semanas, você deve chamar atenção para ele. Fulano, olha, não estou falando com você achando nada pessoal. Mas olha, se alguém tem, você diz assim, olha, fulano, você está tossindo por 14 dias. Então é melhor parar de fumar, Eu vi num programa que isso pode ser tuberculose, se deve pesquisar. Então, o indivíduo, agora, no mês retrasado, no dia 24, que é o Dia Mundial de Controle da Tuberculose, o Ministério da Saúde lançou esse programa, que foi talvez uma das coisas que chamasse atenção. Se chama Todos Juntos contra a Tuberculose. A tuberculose não é uma doença só de quem tem. A tuberculose é uma doença em que quem tem deve ser ajudado, primeiro, a diagnosticar, porque ele está contaminando os seus contatos. Então, ele tem que fazer o diagnóstico. Eu não quero morrer de tuberculose, vou ficar com ela. No negativo, você não pode. Não pode, porque você está contaminando muita gente. Você está contaminando seu neto, seu filho, você não deve fazer isso. Então, você deve ir num posto de saúde. Diagnóstico é fácil, você colhe geralmente uns 3 escarros e faz o diagnóstico. Hoje o governo, inclusive, distribui uma forma de exame de escarro, fazer o exame de escarro, que é um teste rápido por PCR, em que em 2 horas ele diz se o indivíduo tem o bacilo, ou seja, se tem tuberculose, e se o bacilo é sensível ao tratamento que ele vai fazer. Ótimo. Então ele soube que tem tuberculose, o governo dá o remédio. Remédios são 4 pílulazinhas. Por dia? Por dia, que você toma de manhã, geralmente em jejum. Então, você tomou, vai fazer a sua vida. Não tem efeitos colaterais? Não tem efeito colateral. Maiores. Agora, em paralelo à tosse, se a tuberculose vai crescendo, como você citou aí, coisas que a gente não vê mais, praticamente quando você vê tuberculose escarrando sangue, é uma forma avançada. Isso é a Dama das Camélias que você via no teatro, né? Isso. Mas não chega a isso. Hoje em dia, você vai lá, começa a tomar o remédio. Em 15 dias, você não contamina mais ninguém. Legal. Então, a pessoa te pergunta assim, mas posso ter contato? Depois de 15 dias, 0 de problema. Toma o remédio e que o posto ou fornece, ou para algumas pessoas, eles fazem um esquema que hoje em dia usa-se DOT, são iniciais em inglês, para quem tomar o remédio controlado. Então, você vai no posto, ele te dá, a enfermagem dá o remédio e ele vê você tomar. Isso especialmente pessoas alcoolistas, que é um dos fatores que facilita a tuberculose, pessoas de rua que às vezes podem perder o remédio. Então, ele vai lá e toma o remédio. Por isso, porque ele tem que ficar bom, porque ele é o fator que está fazendo com que a tuberculose não seja controlada e disseminando a doença. Então, essa é a primeira coisa importante, tomar o remédio. Segundo, tomar o remédio por 6 meses. Durante 2 meses iniciais é uma dose maior, depois diminui a dose. Mas toma durante 6 meses. E isso é um grande problema. O remédio é tão eficiente, que com 1 mês a pessoa fica se sentindo bem. Ela que tossia, ela que perdeu o apetite, estava com moleza, estava suando à noite, que é uma outra coisa suspeita de tuberculose, não sente mais nada, ele ficou bom. Ele disse, olha, eu já estou bom. Quer dizer, está bem não significa está bom.
Outras doenças são iguais, por exemplo, diabetes. Se acerta a dose de insulina, a pessoa toma, a glicose dele fica no nível normal. Parou a diabetes, a insulina, a glicose vai lá para cima. Pressão alta. Você tem pressão alta. Tomou o remédio, pressão 12/8. Ficou bom, parou o remédio, vai para 18. E a tuberculose é a mesma coisa. No Brasil, infelizmente, ainda existe um índice alto de pessoas que abandonam o tratamento. De cada 100 pessoas que começam o tratamento, 11 param no meio do tratamento. 2 meses param porque ficaram boas. Tá 10%. 11%. 11%. Isso é muito, né? Muito, muito. A Organização Mundial de Saúde propõe que esse abandono é aceitável até 4%, ou seja, menos de 5%. Então é muito, muito. E o que acontece com essas pessoas? Elas voltam a ter tuberculose. E pior do que isso, algumas vezes desenvolvem resistência. Então, recomendações para você que está assistindo. Primeiro, tossiu mais de 2 meses, mais de 2 semanas, emagreceu, escarrou um pouquinho de sangue, suou à noite, pesquisa tuberculose. Vai no posto de saúde, começa a tratar. Começou a tratar, não para, vai até os 6 meses. Ah, mas eu fiquei enjoado. Pode acontecer, toma um remedinho que para o enjoo. Então, na realidade, o fato de você estar se sentindo bem tratando da tuberculose não deve fazer com que você pare. Então, esses são fatores fundamentais. Agora, algumas vezes a pessoa pergunta assim, mas como é que eu posso evitar? Né? Se eu comer muito, vou evitar? Não. Comer muito não faz bem a ninguém. Né? Você comer demais não faz bem a ninguém. Então, algumas coisas são importantes. A primeira, que vacine o filho, ou que recomende ao filho que vacine o neto, até os primeiros 30 dias com a vacina BCG, que também é feita nos postos gratuitamente. De saúde. É fundamental que seja feita. Agora, a segunda coisa importante da pessoa é saber, a vacina não evita que você tenha tuberculose no adulto. A vacina é feita para evitar na criança formas graves e letais de tuberculose. Quer dizer, a criança não tem defesa, pega com 6 meses de idade e faz a tuberculose disseminada, a meningite e morre. Então, tem que vacinar, primeira coisa. Segundo, se tiver manifestações que eu já citei, e não precisa ser nada especial, tosse durante mais de 2 semanas, pesquisa a tuberculose. Não tenha medo de ir no posto para fazer um diagnóstico de tuberculose, porque se fizer um diagnóstico de tuberculose, você sabe que é uma doença que você vai ficar boa, e tem muita doença. É engraçado, o senhor fala como... Eu vou ter que ir para o intervalo. O senhor fala como se as pessoas realmente tivessem vergonha, né? Quer dizer, as pessoas têm vergonha da tuberculose. A gente vai falar mais um pouquinho, a gente vai para o intervalo. Na volta nós temos mais um convidado aí. O Otávio Augusto está chegando, Sem Censura, volta já já. Boa tarde novamente. O Sem Censura de hoje está falando de música, de teatro, da campanha contra a tuberculose. E nós estamos agora com o nosso quarto convidado, que é o Otávio Augusto, que está em cartaz no Rio com a peça A Tropa. Nosso cast está completo. Tá. Deixa eu Boa perguntar, tarde então... a todos. Desculpe, eu demorei Não, 5 minutos a mais para chegar. Disse que ela passou mal, ficou nervosa, uma coisa assim. Colega minha de teatro, então, de cinema, né? É assim. Tudo bem, querida? Prazer estar aqui contigo. Prazer é todo nosso. Aliás, mais do que prazer, é muita honra você estar aqui conosco. Imagina. Deixa eu passar a palavra para o Bruno. Bruno, nós temos comentário a respeito da tuberculose aqui do professor Barros Franco. Olha só, tem sim. O Gerson de Oliveira, ele pergunta, a tuberculose pode atacar crianças de até 3 anos? Sou pai de um guri pequeno e gostaria de saber como me precaver. Obrigado, ele é de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Qual é o nome dele? Gerson de Oliveira. Gerson. Olha, Gerson, é o seguinte, pode atacar. Eu espero que você já tenha feito no teu filho a vacinação BCG, como eu comentei antes, é fundamental, né? E, na realidade, eu acho que as maneiras preventivas são dar uma vida normal ao filho, manter num ambiente bem arejado, né? E é claro que, como nós estamos dizendo, faz parte dessa campanha, que todos devem colaborar, nas pessoas que tenham tosse crônica
ou que tenham qualquer dessas outras manifestações que eu citei anteriormente, você sugira que ela pesquise se tem tuberculose, porque pode ser o que a gente chama de caso índice, né? A Zélia, ela tem uma dúvida em relação a sintoma. Ela pergunta se a febre vespertina também é um aviso. Sim. Na realidade, a coisa mais precoce, mais cedo que surge é a tosse, né? Agora, fora disso, a pessoa perde o apetite, emagrece e pode ter febre. E essa febre normalmente ocorre, aliás, como qualquer febre, normalmente ocorre mais no final do dia, por isso se chama vespertina, porque ocorre à tarde. Mas às vezes a pessoa nem sente febre, o que sente é que deita e sua muito, o lençol fica molhado, a roupa fica molhada, então são manifestações de tuberculose, como é também de outra doença. O importante é pesquisar e saber o que é. Doutor Barros Franco, olha só, o senhor falou que as crianças são vacinadas com o mês de nascidas, mas isso não as protege de uma tuberculose na vida adulta. Eu fui vacinada com 20 anos. Isso me protege da tuberculose depois ou foi inútil terem me vacinado com 20 anos? Houve uma época em que se recomendava que vacinasse ao nascer e que vacinasse depois no adulto jovem, imaginando que por isso podia diminuir a incidência de tuberculose no adulto, o que não é verdade. Hoje em dia nem se vacina mais com BCG adulto. Quer dizer, foi inútil. Essa marca que eu tenho aqui no braço, foi zero. Porque, na realidade, não, essa marca deve ter aparecido quando você era criança, não deve ter sido depois de adulto. Não, aqui embaixo foi. Eu tinha 20 anos. Então é porque você teve uma reação. Tive. Esse é um dos problemas, que às vezes a pessoa já teve contato com o bacilo, portanto já tem anticorpos contra o bacilo. Quando você injeta uma vacina, que não deixa de ser um bacilo modificado, assim, né? enfraquecido, né? Que é o BCG, você tem uma reação local muito intensa. Então tem mais reação e não tem benefício. Hoje não se vacina mais adulto. Ok. A gente precisa conversar sobre outros assuntos. Quem fuma tem mais tendência a ter tuberculose? Já que eu sou uma antitabagista ferrenha, como todo mundo que fumou, eu sou uma antitabagista? O fator de fumo, ele não é um fator predominante na tuberculose, né? Então não é um fator principal. A não ser que você, junto com o fumo, tem o que às vezes acontece, queda de outros fatores. Você se alimenta pior, você come menos, né? E começa a produzir muito muco, produzindo muco facilita a permanência do bacilo, mas não é um dos fatores de risco para a tuberculose. Eu acho que o fumo é um fator de risco praticamente para todas as doenças, mas talvez a tuberculose seja uma que ele não é um fator de risco significativo. Então não se fala mais no assunto. Obrigado. Otávio, você fumou, Otávio? Eu? Dos 12 aos quase 70, por aí. Não, já faz 10 anos que eu parei. Não faz mais tempo. Mas é quase isso mesmo, é quase isso. Mas o problema é que nós estamos tendo notícia aí que tudo está voltando, né? Em termos de prevenção de vacina e tal, coisas que não vinham para a nossa área urbana, estão vindo porque é um desmatamento muito grande, falta de cuidado do Estado, não é? De preservar rios e coisas. Então o pessoal não tem o que comer lá, vem todo mundo, começa a ser, o homem virou hospedeiro, né? De uma série de coisas. E isso está acontecendo muito no Brasil. E as pessoas aqui não acreditam nessa coisa da vacina. Sabe, você faz uma vez, a única vacina que se fala muito aqui é da febre amarela, que de 10 em 10 anos tem que tomar, por quê? Você viaja. Então quem viaja tem sempre a obrigatoriedade de 10 em 10 anos tomar essa vacina. Eu acho que aqui a gente devia levar um pouco mais a sério essas coisas, sabe? Mas é engraçado porque o doutor Barros estava nos falando que, ao contrário da febre amarela, que pode ser uma doença muito perigosa, porque ela, de repente, pode nos matar, a tuberculose não. A gente vai lá, cuida direitinho, ela não nos mata, não é? É pior, hoje, né? Hoje em dia. Aqui agora. Pergunta para o Nelson Rodrigues, lá do irmão dele. Não, antigamente se matava de qualquer coisa, né? Mas hoje em dia é isso. É importante lembrar isso. A tuberculose é uma doença de fácil diagnóstico, de fácil tratamento, curada em praticamente 100%, com custo
digamos assim, de remédio, zero, porque o governo distribui. Deixa eu fazer uma última pergunta. Qualquer pessoa, mesmo sem tossir, deve fazer um exame para ver se está com tuberculose? Não, né? Não. Também não precisa exagerar, né? Basta tossir durante 14 dias e pronto. Só a pessoa chamada sintomático-respiratória, Tá. quer dizer, o indivíduo que tem alguma queixa. Não, senão não. Nem existe, na realidade, esse tipo de exame. Otávio, você está voltando aos palcos agora com a peça A Tropa. Há quanto tempo você está fora do teatro? Fora eu estou há uns 3 anos, 3, 4. Não é? Fiquei só muito com a novela e tal. Agora, A Tropa, a gente voltou já em 1915. Ela foi premiada, né, no Centro Cultural Banco do Brasil, como texto. E nós montamos em 16 e 17. E estamos continuando com ela, que tal, vamos viajar, tudo. Agora a gente está aqui no SESI, aqui no centro, numa segunda temporada, que a primeira foi no CCBB, e agora nós estamos aí quintas, sextas e sábados, 19 horas. O horário é bom. É, ótimo. Pega o pessoal que sai do trabalho, das Qual faculdades. é o endereço do SESI? É ali como é que chama? Graça Aranha. Graça Aranha. Que delícia, o antigo teatro ginástico. Não, o ginástico é Continua sendo e mais abaixo tem esse do César, claro, da Firjan. é antes um pouquinho da Santa Luzia. Da Firjan, e que é um teatro ótimo, sabia? Ótimo. Se todos fizessem isso, seria uma maravilha para a gente trabalhar. Agora, essa peça eu estava lendo, que é a história de você que está semi-morto em cima de uma cama de hospital e tem a visita dos 4 filhos homens. Isso. Mas não é um drama familiar. É um drama familiar. Porque ele passa a ser, né? Isso aí é uma visita ao pai que está nas últimas e tal. Mas aí começam a vir as fugas, né? Das coisas que um fez para o outro, dos momentos difíceis de cada um em termos de relacionamento, que o pai é um ex-militar, né? Da época da Redentora, né? A Revolução Redentora e tal. E há uma cobrança dos filhos, uma série de coisas assim, que os filhos mais jovens e tal. E essa visita também começa a se lavar muita roupa suja, porque tinha a mãe que era maravilhosa, aí dizia que é a culpa do pai, da mãe não ter sido feliz. Sabe, essas coisas todas que acontecem, geralmente numa festa de Natal, né? Que a gente tem aquelas discussões todas, né? E começam a vir as verdades e tal. A peça é muito sobre isso. E ela tem uma coisa da culpa de cada um, sabe? Isso é muito... O Rodrigo, aliás, lá do Estadão, ele falou sobre a peça no sentido da culpa. E é fantástico isso, porque as pessoas vão a um ponto quase de se matar, negando, ao ter que assumir aquilo ali, transfere essa culpa para o outro. Então, nesse sentido, a peça é um grande sucesso. Choca até com as coisas que hoje nós estamos vivendo aqui, com essa coisa política brasileira, entendeu? Esta falta de vergonha total, isso tudo é colocado ali. Não é? Então, eu acho que a peça ela está fazendo um bom sucesso por causa disso tudo. As pessoas se identificam. Então, essa coisa, a família em si, a família hoje está mais exposta do que nunca, né, à sociedade. Essa coisa econômica, o desemprego, enfim, tudo isso. E isto, a peça com o público tem um relacionamento assim direto. Eu li que o autor disse que ele teve vontade de escrever essa peça depois dessa absurda polarização de posições políticas na internet a partir de 2013. Você é um filho da mãe porque você apoia o Lula, você é um filho da mãe porque apoia o Temer. Aquela coisa horrorosa que aconteceu na internet, que a gente ficava... Ou é coxinha ou é petralha, tem que ser uma aquela coisa pesada, e que aí ele resolveu fazer esse quadro... Exatamente. Num Brasil, Gustavo, tipo, você é um militar da ditadura e os jovens são os jovens. É isso? São os jovens, mas tem já um filho não tão que jovens, né? Um deles é aquele que é o construtor envolvido nessas falcatruas todas que a gente está vendo aí. Cada um tem um lado, né, dessa sociedade que nós estamos vivendo. Porque a discussão que a gente vê hoje é assim, vamos fazer uma constituinte. Eu acho que do jeito que está o país, os interesses que o país tem hoje políticos, entendeu? Internamente, se você fizer uma Constituição, vai ser pior do que a que está aí. Porque ela virá para servir, né? Para limpar a barra dos que estão sendo julgados. A ideia é sempre de fazer reformas, quando, na verdade, bastava se comportar bem, né? Você ter caráter, né? Principalmente. Não precisa fazer reforma. Ter princípios e tal.
se respeitar as leis que não são respeitadas, a gente sabe muito bem disso, né? Você vê as pessoas aí, agora, cadê o dinheiro? Ah, fulano está na Suíça, não sei o quê, está não sei onde, outro Paris, tal. E as pessoas morrem na entrada do hospital. Eu queria saber se esses políticos vão ser responsáveis por essas mortes também, né? Entendeu? Não, morreu por quê? Porque não tinha atendimento, não tinha médico, não tinha remédio, não tinha... Deveriam ser corresponsáveis por essas mortes, né? Porque a verdade é que a gente fica na discussão política do roubo, mas o que propicia isso socialmente é uma coisa terrível. E a gente teria que estar vinculando a cada minuto todo o mal que isso causa. Causou. Aqui e vai causar. Agora você vai ver. Como é que vai fazer a eleição agora? Hã? De onde vai vir o dinheiro? Isso já está mais interessante, né, Otávio? Porque justamente de onde vai vir o dinheiro vai ser bom, porque a gente vai ter que saber de onde está saindo esse dinheiro. Olha só, justamente eu estou achando bom falar sobre esses assuntos, porque você é uma pessoa que começou num teatro político. Porque eu, que não tenho os 85 anos que você está dizendo que você tem, porque você não tem. 73. Pois é, eu tenho 69, quer dizer, você é de 45, eu sou de 48. Então você... Não, você começou a dizer que estava velho. Eu disse para ele, ó. E o Barros Franco também está. Essa turma aí, ó. É tudo a turma. É tudo a turma. Estava todo mundo junto em 68, sabe como é? Você começou com Zé Celso, você fez Os Inimigos, eu vi Os Inimigos, aquele espetáculo magnífico do Zé Celso. Você, durante anos, foi presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos. Quer dizer, você tem uma história de militância política muito concreta, né? Objetiva, pelo menos. Não, que você posiciona. Você acha, por exemplo, em termos de Brasil, o Brasil melhorou? Não sei se você gostaria de falar sobre isso. Você não acha que o Brasil melhorou? Quer dizer, eu acho, por isso que eu estou perguntando. Olha, não acho. Não acha, não? Não. Porque eu saí da área sindical exatamente quando começaram a vir as centrais sindicais. Tá. Então, os sindicatos, que eram sindicatos ainda de classe, né, trabalhadora, eram médicos, inclusive o Chavo e tal, esse pessoal todo, eu convivi muito com eles, eram pessoas que estavam cuidando das suas categorias profissionais, né? Então, isso aí começou a vir central sindical, isso, aquilo, ou você se filia a essa ou aquela, então, e aí isso era somente o quê? Hoje estão todos os deputados federais, esses presidentes de confederações e tal. Estão aí agora falando, não sei o quê, sobre a honestidade. Quem são eles para falar isso? Então, foi quando eu me retirei. Não acho, essa coisa da democracia no Brasil, ela tem que ser um pouco mais profunda. Mas a culpa é nossa. Eu acho que tudo que a gente vive, a culpa é nossa. Eu acho que o país que a gente está vivendo é o país que a gente fez. Deixa eu só, porque eu queria passar o VT da peça. Porque como o VT é muito politizada, essa tua peça, eu queria passar o VT para a gente ver um pouquinho. Vamos lá. Alô? Pode subir. Não! Veja primeiro que você não é o japonês da Federal. Que isso, papai? Não, eu não estou esperando por isso. Mas nunca se sabe, o meu filho é polícia. Família! Ô, paizão! A sua bênção, meu pai. Deus te abençoe, meu filho. Que surpresa boa encontrar o senhor assim, vivo, acordado! Olha, a surpresinha pro papai. Voilá! Meu Deus, Porcaria, papai! O senhor já viveu coisa pior que eu sei. Saudade, velho. Cadê? As meninas não vieram? Elas estão tão ocupadas agora? Eu tô com saudade das minhas sobrinhas. Elas estão muito ocupadas. Natália só pensa em viagem de 15 anos agora. Disney. Miami. Você se materializa aqui vindo sei lá de onde, sem dar notícia sei lá há quanto tempo. Tá se achando no direito de cobrar a responsabilidade de duas meninas, uma de 14 e outra de 18? Por favor. Arthur, por mim tudo bem. Olha só, Arthur, eu não tenho mesmo nada a ver como você educa suas filhas. Você educa do jeito que você quiser. Eu só não achei que você fosse esse tipo de pai. Tipo de pai? Que tipo de pai você pensa que eu sou? Desses que subvertem a ordem das coisas e passam a obedecer aos filhos. Você viu que eu tô... Machuquei você? Liguei pro jornal atrás dele, me disseram que ele não trabalhava mais lá. É isso. Como é que é? Você deixou o jornal, Ernesto? Olha só, pai, o senhor não vai acreditar. Foram mais de 60 demitidos. Permita-me uma reflexão. Claro.
De meus 4 filhos, 3 estão desempregados e 1 com a federal no encalço. Olha, isto é um orgulho para qualquer parte. Quer dizer que ri-se muito, pelo visto. A turma, todos. Alexandre Menezes, Eduardo Fernandes, Rafael Morpanini, que foi seu colega, o Rafael. Olha, na Cal, estou com lá na Cal. Daniel Marano, cenário de Bia Junqueira, Gustavo Vieira, o autor, e o César Augusto, o diretor que mais dirige no Rio de Janeiro e no Brasil. Olha só, Otávio, eu adoro uma característica dos personagens, que é o seguinte: os 4, o Otávio, não me lembro, como é que é o nome do seu personagem? Ele é um militar, tem informado. É um militar. É. Agora, os filhos chamam-se Arthur por causa... Do Arthur da Costa Silva. Humberto por causa do... Humberto Castelo Branco. O João... João Figueiredo. E o Ernesto... Ernesto Blay. É a homenagem que o pai obrigou a mãe a fazer para os militares, que é a turma dele, entendeu? Isto é uma das grandes broncas do filho do João. É isso. Eu falei, como é batizar os filhos com o nome dos políticos daquela época, esses homens todos que fizeram o que fizeram com o país, tal. Isto é uma das discussões da peça. Simbolicamente, é toda uma geração, né? Que está aí, ou várias gerações. Maravilha. A gente vai fazer mais um intervalo. Na volta a gente volta, mas vai ser o último bloco Sem Censura, ok? Até já. Voltamos com Sem Censura de hoje, que está falando da peça A Tropa, com Otávio Augusto, dos shows de Esdra Nogueira, do Quarteto Atlântico e de tuberculose. Então, agora vamos conversar um pouquinho com o Rafael, mas, Bruno, temos perguntas, comentários. Tem um comentário, tem um relato da Ruth Helena, ela disse que já teve tuberculose na barriga, tratou por 6 meses, direto. Graças a Deus ficou curada, tinha 16 anos e hoje está com 48. Ela disse que ela teve tuberculose durante a... Na barriga. Na barriga, não entendi. É durante a gestação? Durante a gestação. Não, mas se ela tinha 16 anos, não... Hoje em dia com 12 estão grávida. Não mudou nada desse ponto de vista, Otávio Augusto, mas... Não sei. A Agra Mota quer saber o dia e horário da peça do Otávio para ela poder ir, que ela gostou muito e está querendo saber. Sábado, domingo, quintas e sextas às 7h30 e sábado às 7 horas da noite. Olha aí, respondido, no Agra Teatro Mota. do SESI. Rafael Dias Belo é o representante aqui do Quarteto Atlântico. Isso. O Quarteto Atlântico é um quarteto de cordas. 2 violinos, viola e violoncelo. E vocês eram todos estudantes? Da Unirio. A gente se conheceu na Unirio. O quarteto já existia, era com piano, mas depois a garota que tocava piano, a Aninha, foi para a Alemanha. Aí precisava fazer um concerto, me chamaram, virou um quarteto de cordas. E aí tem 2 anos que a gente está tocando junto. Então é o Ivan Schenva no primeiro violino, eu faço o segundo violino, o João Sena toca viola e o Lauro toca violoncelo. Quando você chegou, o Dr. Barros Franco disse assim, não trouxe violino, não vai tocar? Por quê? Eu trouxe, mas aí o quarteto não pode vir. Aí não faz sentido mostrar um sozinho, o que seria o quarteto. Quando pegasse um quadro só com um personagem, deixa o resto em branco. Não, o Esdra tem mas a gente tem um vídeo, com uma opção de gente, ele vai tocar sozinho. A gente opinou, mas pediram um vídeo. A gente tem um videozinho do quarteto. Você quer que eu mostre então? Então tá, vamos mostrar o videozinho rapidinho e a gente conversa sobre a música dele. Vamos lá.
Porque uma coisa... Muito lindo. O que vocês estão tocando? Lindo, lindo. Merece palmas. Obrigado, Gustavo. O que vocês estão essa tocando? chama Burrico de Pau, é do Carlos Gomes. Que lindo! Faz parte de uma sonata para corda, esse é o quarto movimento. Esse é um dos números que vocês vão apresentar que a gente vai apresentar no BNDES na quarta-feira, dia 10 de maio, 19 horas, entrada franca. Depois de amanhã. O BNDES fica aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Chile. Mas é só porque você tinha comentado, essa coisa do quarteto de cordas, o compositor escreve e cada voz tem uma importância e ela precisa da outra para se complementar, né? Existe um outro tipo de música que seria a melodia acompanhada, mas assim, uma pessoa só e o resto acompanha. Claro que tem a coisa complexa do acompanhamento, mas às vezes um quarteto de cordas, uma pessoa só tocar sozinho é outra coisa, completamente diferente. É uma coisa extraordinária, Rafael, porque quando... Eu não sei se vocês músicos têm, mas nós que ouvimos música, quando você vê um quarteto, você tem uma sonoridade única de 4 pessoas que estão produzindo cada um pedacinho, mas é tudo tocado junto, isso que você está falando. E esse prazer que a gente tem, eu me pergunto se vocês têm. Sim. Você consegue ouvir? Sim, se você não tiver... É muito abstrato isso que eu vou falar. Se você não tiver no outro, você não consegue tocar junto. Tá. Né? Então, você não está tocando sozinho ali, você precisa ser o outro tocando. Então, o quarteto é uma pessoa só, digamos assim. Entendi. É uma interpretação, né? Igual você está no teatro, você fala, o outro joga, você não pode cada hora, não tem um só que brilha, né? Então, um complementa o outro. E essa coisa que eu acho que a gente consegue tocar junto, muito porque a gente se entende muito bem, nós somos amigos, os 4. O quarteto é novo, 2 anos, mas a gente se conhece, eu conheço os meninos há 3, 4 anos, mas a gente é muito amigo. Não diz essas coisas, porque todos nós sabemos que o ser humano briga às vezes. Então, se você disser que você nunca briga com seu quarteto, eu não vou acreditar. E aí, quando eu ouvi alguma coisa que eu disse assim, hoje eles estão desafinando porque eles brigaram, também não pode ser, não é assim. Você briga para melhorar, né? E o amor nasce da briga. Daí. Então, não, mas claro, são pessoas, cada um tem uma ideia, então a gente tem coisas conflituosas. Mas na hora de fazer a música, você precisa dar o braço a torcer, um deixa para um, ajuda o outro, isso acontece. Não, o músico, ele só se acompanha no olho, ele fica um olhando... E no ouvido. Pois não, o ouvido é o tudo, né? Mas ele fica só, tipo... E é difícil conseguir isso. Isso precisa de um tempo separado para ficar junto ali, tocando junto, né? Namorar bastante. Exatamente. Né? Para ir se conhecendo. Mas não é a única atividade que você, como segundo violino, tem. Exatamente. Que é mais que você faz como segundo violino. Você é primeiro violino em outro lugar. Não. Música você tem que fazer 30 mil coisas, né? Tá. Como um ator. Para sobreviver. Para sobreviver. Como e todo mundo está aqui na mesma situação. É verdade. Você falava de cada um. Eu toco em orquestra, sou contratado. Eu estava no Teatro Municipal, toco com a Petrobras. E, enfim... eventos, etc. O Ivan, que é o primeiro violino do Teatro Municipal, concursado. O João Sena é violista contratado. O Lauro é espala, chefe de naipe dos violoncelos de Barra Mansa. Então a agenda é assim, né? Cada um tem as suas atividades. E a gente consegue, dentro desse miolo, a gente acha um horário para se juntar e tocar. Então é na garra. Tá. O repertório de quarta-feira é basicamente músicos brasileiros? Só música brasileira. Então é de diversos períodos. Carlos Gomes, a gente vai seguir nessa cronologia. Carlos Gomes, Vila Lobos com o quarteto número 1, ali virada do século, 1915, quer dizer. Aí tem uma música que é de um amigo nosso, que hoje mora na Alemanha, Camilo Bornstein, é música contemporânea, e a gente vai estrear a peça dele, ele escreveu para o quarteto. E tem também Cláudio Santoro, dos maiores compositores brasileiros, que é uma peça de 1950. Então são períodos diferentes da história da música brasileira. E do Carlos Gomes, uma coisa curiosa, essa é a única peça para cordas que ele escreveu. Ele era um grande compositor de óperas, ele foi reconhecido na Europa, ele escreveu diversas óperas, etc. Mas é a única e a última coisa que ele escreveu. Depois disso, faleceu. Então, infelizmente, é a única, mas quem foi lá ouvir, a gente ouviu um pouquinho, mas quem ouvir a outra, dessa mesma peça que a gente vai tocar, pode ver como é que ele era sagaz escrevendo. E, aliás, ainda tem um detalhe, o concerto é grátis. Concerto é gratuito. É extraordinário, muito bom isso. E uma última coisa, quem quiser ouvir eles na internet, tem eles tocando Pixinguinha, gente, é de enlouquecer.
É muito bonito. A gente ficou com vontade de pedir para vocês para passar o vídeo do Pixinguinha, mas a gente tinha que mostrar o concerto. Tem Hermeto Pascoal. Tem coisas muito lindas. Tem gravado essas coisas? Assim, tem, no YouTube tem, na página YouTube. do Quarteto Atlântico, tem na página do Facebook, tem alguns vídeos. Hoje em dia, o YouTube está ótimo. Vamos lá, Esdras, vamos conversar um pouquinho, porque é o seguinte, eu não imaginava... Primeiro, que você fosse tão alto. Segundo, que esse seu instrumento fosse tão grande. Eu conhecia o saxofone do Pixinguinha, que é metade desse. Ele é menor que que esse, é um sax tenor dele? É um sax tenor, é. Tá, o barítono é mais grave, então mais tem grave, que ser... ainda tem um menor que o tenor, que é o alto, e o menor que o alto, que é o soprano. Ah, tá, então aí vai diminuindo. Vai diminuindo. Aí tem a família, igual tem quarteto de cordas, a gente tem a mesma formação no quarteto de sax, assim. Inclusive, várias peças dessas também tocam no quarteto, assim. Uma sonoridade bem parecida, assim, E tem muito quarteto de sax que é essa formação. Mas o meu é o barítono, que é o mais grave. Tá. E é o menos usado até também. Que ótimo, assim, você escolheu uma coisa que só acho você que tem faz. mais a ver comigo. É muito bonito o som que você tira disso. Você, durante muitos anos, 18 anos, você fez parte do conjunto Móveis Coloniais de Acaju, que para nossa geração não é nada, porque nós estamos acostumados com as Drubal trouxe trombone, que é muito pior como título, mas é original, Móveis Coloniais de Acaju. Qual era a ideia? Não, então, o nome foi... eu não estava na banda quando deram, mas foi um negócio aleatório. O nome foi por isso. Eu não estava na banda. Possivelmente, pode ser. Mas eu não estava na época. Mas assim, é um negócio que é engraçado o lance do nome, porque a gente ficou muito marcado e as pessoas... Tem um festival lá em Brasília que é o Porão do Rock. A gente tocou no festival porque os caras escolheram era fita demo na época que a gente tocou, abriu. A fita demo pelo título da banda. Então isso é uma coisa que começou... Aí no final também, agora, depois a gente começou... A gente mesmo se chamar só de móveis, tocar. Porque começaram a botar MCA. Aí a gente falou, cara, sigla é um negócio muito esquisito. Porque MCA pode ser Mulheres Cristãs em Ação, pode ser um bocado de coisa, né? E aí a gente falou, não, vamos tirar isso assim, vamos começar a usar o móveis. Aí começamos a usar móveis. E aí fiquei 18 anos na banda, de 2000 até agora, ano passado, quando a banda parou. Mas a banda parou, né? Não foi você que saiu da banda. E aí, não satisfeito com esse nome esdrúxulo, você inventou um outro nome esdrúxulo para o seu CD e para o seu show, que é Da Barriguda. Na Barriguda. Na Barriguda. Aí me perguntaram, mas por que Na Barriguda? Eu digo, precisamos que ele vai nos falar sobre isso. Na verdade, esse é o segundo disco, Na Barriguda. O primeiro chama Capivara, que é só com músicas do Hermeto. Eu lancei ele tem uns 3 anos, mas... E tem uma música do Hermeto que chama Capivara. E esse é Na Barriguda porque... no começo de 2015, esse disco é do ano passado, eu fui... Não, começo de 2016, desculpa. Eu fui, depois do carnaval, aquele negócio de toca baile, faz não sei quantos dias de carnaval, aquela ressaca monstra lá. Aí a minha família tem uma fazendinha no interior do Piauí que chama Barriguda. Aí eu fui pra lá, meio que terminar esse disco, porque eu comecei a fazer as músicas, mas aí eu falei, cara, se eu não engatar agora, isso não vai sair nunca. Aí eu fui pra fazenda, passei 10 dias lá sem internet, sem telefone, só vendo as galinhas, os boi. E com saxofone? Você compõe com Aí saxofone? eu componho com saxofone, fiquei lá me forçando a compor e acordava de manhã, 7 horas da manhã na fazenda, já tá todo mundo acordado, né? Aí eu ficava de 7 da manhã até 10 da noite tocando e saiu o disco, saiu as músicas. E foi bom, foi muito bom. Aí depois a gente chegou, gravou rapidão. Esse seu disco é um primor, é uma beleza, é um disco maravilhoso. Não me espanta muito porque Brasília faz música muito bem, né? Tem muita gente boa lá. Quer dizer, seus pais são do Piauí, mas você é de Brasília, né? Meu pai é do Piauí, minha mãe é do Maranhão e eu sou de Brasília. Eu sou a primeira geração de Brasília mesmo, assim, que a gente pode dizer que são as pessoas que nasceram em Brasília, porque o antes tipo assim, nasceu em outro lugar e foi, Que ano você nasceu? Eu sou de 79. 79, então tem é mais ou menos essa época, né, que a gente... Nossa primeira geração. Primeira geração, o resto foi... Meu pai e minha mãe foram estudar em Brasília, se conheceram lá, e tem uma tradição em Brasília muito forte de choro, de samba, que foram os funcionários públicos do Rio que foram para lá, transferidos na época da capital, né?
e quando a gente começou a cidade. E aí, até hoje, essa tradição é muito forte. Mas tem mais do que choro, do que samba. Tem forró, tem o Nordeste inteiro, Isso todo o tem Brasil jazz. todo tá É lá. muito extraordinário o trabalho dele. Você vai tocar agora, porque a gente vai acabar o programa e depois a gente vai continuar no Facebook. Depois ele vai explicar pra gente esse pendurucalho aí também, que é muito interessante. Genial. Isso aqui é pra Não segurar, genial? pra segurar o O instrumento. que você vai tocar pra gente ouvir? Vou tocar a música que chama Na Barriguda. que Isso mesmo, porque a gente vê logo como é que é. Acabou que a gente não falou por quê, né? Porque a árvore, a barriguda é a árvore. Não tem nada a ver com ninguém barrigudo, não. Nem com cerveja, a árvore que é no nome. Não. Eu não tenho nada a ver com essa história. É o título, né? É aquela árvore que tem uma... Ela é redondinha, assim. É um baobá, né? E é o nome da fazenda. Maravilha. Então tá. Então eu queria agradecer muito aos nossos convidados de hoje, você inclusive, Otávio, Obrigado, Rafael, Carlos Alberto, vocês que nos acompanharam de casa. Depois começa o programa Cenário Econômico, tá? E se você estiver conosco na internet, fica mais um pouco, a gente fica uns 10 minutos. O Sem Censura vai terminar com o lindo show de Esdras. Vamos lá, Esdras Nogueira. Nossa, mãe. Dá uma palhinha do Mundo ao Moinho, só um comecinho para mostrar que você é versátil. Nossa, muito lindo. Muito bonito. No disco você toca com o quê? Tem um baixo? Tem baixo, bateria, guitarra. Baixo, bateria, guitarra e percussão. Tá. E essas duas músicas estão no disco? Estão no disco. É muito bonito. Agora explica pra gente o que é esse negócio aí. Isso aqui é um... O saxofone
É um troço pesado, né? Ele pesa quanto? Ah, acho que tem uns 12 quilos. Quanto? Uns 12 quilos. 12 quilos? Uns 10 quilos tem. É porque eu meço pelo meu cachorro. Ele tem 12, mas... 8 quilos no máximo isso aqui. Sério? Ah, com certeza. Então tem uns 8. Alguém tem noção de peso? Não. Eu Não é mais que 8 quilos, isso Nenhuma. de jeito nenhum. Se tivesse Vem, cachorro mano. dele que Eu não tenho nenhuma também. Não. Eu tô preso. Gente, é também. criança, né, gente? Criança. A mulher conhece criança. A mulher, Criança. olha o jeito que ela pegou. Já pegou assim. Um bebê, não sai. 8 quilos. Um bebê é complicado, né? Porque Mas deve ser aí- difícil. É, mas- tocar isso. Mas aí ele fica no pescoço E pesa, né? e pesa, você fica estudando e tal. Aí isso aqui divide o peso no meio. Ele divide os pesos do instrumento, assim, não fica só no pescoço. Ele vai pra cá também e, consequentemente, faz menos peso no Garanto que foi ou um americano ou um alemão que inventou. Isso é bem recente, isso aqui. É feio pra caramba, mas... Não, é até, parece um estetoscópio. Estetoscópio. né? Pois é. Mas não tem muita elegância, porque o outro tem umas cordinhas de couro que você pendura e tal. Mas isso aqui faz bem pra saúde, assim. Pra minha mão, eu já tenho uma tendinite que... Por causa do instrumento, é? Eu não sei se é por causa do instrumento, Ou mas... se é por causa da internet? Eu não sei se é o jeito de dormir, se eu durmo assim, mas... Isso aqui ajuda... É porque você está muito novo para ter tendinite, né? É. Esse negócio não é muito... Mas esse instrumento é um negócio que dá muita repetição, né? Ah, Então tá. dá umas crises, às vezes, de tendinite, de coisa. É esquisito ver um músico popular. Vocês se estranham, assim, um pouco? Não, eu adoro. Eu comecei com música popular, né? É? Eu comecei tocando violão, autodidata e tocando percussão brasileira, bateria. E eu amo a música brasileira e, quer dizer, pra mim não é nada esquisito, pra mim é... Porque violino é tão... orgulho. Né? Tem pouco violino popular. Na verdade, né? as culturas são realmente diferentes. A cultura violina é a cultura europeia, de música de concerto, etc. O sax é um instrumento mais novo e ele nasceu e criou a música popular. A gente tem Vem uma grandes coisa violinistas, né? Aqui no Brasil mesmo tem, que não é nem brasileiro, mas que é quase mais brasileiro que francês hoje, que é o Nicolas Krasik. O Krasik de teve Ramos. aqui, o Krasik de Ele é Ramos. incrível, ele toca violino, ele é super brasileiro, né? Ele é francês, mas assim, tá no Brasil há tanto tempo que eu acho que ele tá mandando melhor o português, ele já fala com E sotaque. ele é assim, bom de piada, hein? Ele é bom de Botou piada. muita piada aqui. A gente riu muito com ele. Mas uma coisa, eu estava vendo, tem um número na faixa 3 que é a quase balada. Quase balada. Tem uma sirene? Tem um som de... É uma... Tem? Porque assim, quando a gente fez o disco, Tem, né? tem uma sirenezinha assim que a gente pôs, mas é um efeito que... O cara que mixou chama Gustavo Dreyer, ele é um nerd dos botõezinhos, ele não gosta nada digital, então na casa dele ele tem uma parede de botão, de fazer eletrônico, aí ele mexe lá, fica... Aí ele botou isso que vai crescendo, vai puxando a música, né? Mas eu estava ouvindo em casa, aí de repente... Que vai Eu digo, crescendo, gente, né? Vai tem um incomodando, carro né? lá longe. Eu digo, eu estou ouvindo muito bem. Um carro lá longe. Eu vi uma sirene vindo. Eu digo, não, está saindo da caixa de som. Aí eu fui... Pôs uma sirenezinha. Olha aí, essa aqui o Edras vai gostar desse comentário. O Bruno Varjão, ele fala que é grande fã do seu trabalho e diz que o seu trabalho tem evoluído muito nos últimos anos. E ele gostaria de saber como que você se sente sendo um expoente da música brasileira, de Brasília, no cenário internacional. É o Bruno Varjão. Como é que é? Como você se sente sendo expoente da música brasileira? O Varjão é amigo nosso lá de Brasília. Ai, Conhecido. Esse grande amigo, na verdade. Assim, é muito... Então, o que ele está dizendo é que você é um expoente da música brasileira lá fora. Mas eu gosto muito de inventar moda e fazer disco, né? Então, eu acho que o que eu quero é continuar fazendo isso. Assim, eu não estou muito preocupado... Ir lá para barrigada? Para fazer... Para barriguda. E aí eu gosto de fazer disco e fazer e trabalhar a música e ver como as pessoas reagem. E já estou pensando no outro disco que a gente vai gravar daqui a 3 semanas, ao vivo. E é legal, assim, fazer e ver que a música vai chegando aos pouquinhos na vida das pessoas. E é muito massa, assim. Eu tive uma experiência com Móveis nos 18 anos da banda, a gente teve experiências tão legais, assim, da música que transforma, né? E a gente chegou num show no interior de São Paulo, uma pessoa chegou e falou, cara,
eu tinha depressão e a música de vocês me ajudou a sair da depressão. E é isso que é massa, assim. Varjão, um beijo pra você, tá? Otávio Augusto, desculpe. Não, ia perguntar pra ele da novela. Pro Augusto, que a Cléia quer saber se você vai a BH, senão ela vem ao Rio assistir a peça. Ela tem duas opções. Olha, a gente está começando a armar uma excursão aí, mas é meio complicado hoje em dia dizer se a gente vai ou não vai. Ainda não sei. A gente com certeza vai a São Paulo, vamos fazer as férias agora, junho e julho em São Paulo, depois Campinas, alguns lugares do interior de São Paulo. E eu adoraria ir a Belo Horizonte, né? Porque aquele mercado central é enlouquecedor. Bom demais, vai. Não é? Fígado acebolado com giló. Olha lá, músico conhece muito. Os artistas todos conhecem. E lá tem um público. Você é mineiro, Rafael? Eu sou mineiro, graças a Deus. Você é mineiro da onde? Sou de São João del Rei. Que beleza! Mas morei algum tempo em Belo Horizonte. Frequentava bastante o Boteco da Loura para comer o fígado acebolado. É na Savassi, não, né? Não, é no mercado. Aquele mercado é Aquele mercado você não pode tropeçar. Senão você não para. Você vai segurando no balcão, né, para ir se apoiando e tal, aí não sai mais de lá de dentro. Ele perde o caminho da rua e não... Agora, é um público fascinante lá, né, em Belo Horizonte. Aliás, Minas toda. Mineiro é muito legal, né? Mineiro é. Se você é amigo, então, é maravilhoso. Né? Mineiro sabe receber, ele entendeu? Mas lá é bom. A gente, se tiver uma oportunidade, vamos correndo para lá. E novela, como é que tá, Otávio? Terminei, né? Aquela nossa aí agora. Não está no ar agora? Não. A Lei do Amor, não sei o quê? A Lei do Amor, não, a Lei do Amor terminou e entrou agora há um mês por aí, a outra nova. Força do Querer. Força do Querer. Ah, essa você não tá? Não. Mas você estava na outra. Estava na outra e fiz um personagem adorável também, que era um senador da República. Né? Aquele com tornozeleira. Aquele da brasileira, usou tornozeleira e tudo no final. Mas era um personagem que tinha uma empatia muito grande com o público, que fez com a Grazi. A gente fazia meio um par ali, era amante do senador. E é uma colega, assim, adorável, Grazi. Foi uma grande surpresa, porque eu nunca tinha trabalhado com ela. E foi, assim, encantador, tá? Foi muito bom, muito bom. E ela trabalha, sabe? É uma atriz que trabalha. Não é aquela que fica soft, não. Ela é maravilhosa. E tudo que você sugere, ela volta, vem junto, tal. Muito bom, muito bom. Agora, não sei, porque eu sou sempre o último a saber. Lá eu sou sempre marido, né, enganado lá na Globo. Você nunca sei que novela eu vou fazer. Você grava amanhã, tal, não sei o quê. É sempre assim, muito em cima do laço. Né? Comigo, pelo menos, tem sido muito assim. Sim, mas é aquele negócio, aquela pessoa indispensável que dá conta do recado. Vai fazer o quê? Não teatro. Vou fazer teatro, fazer tudo. Não, mas é bom, é bom. Eu não gosto de coisa muito preparada. Porque você fica inventando, né? Você fica inventando moda. Esse negócio que eu estava contando do Tieta é um desses. Mas aí eu estava vendo que ele ficava falando latim, né? Outra que eu estava vendo que é muito engraçado, que você inventou um vampiro com dente só, mas não é porque é tudo elaborado. Olha, o Gerson de Oliveira comenta isso. Ele fala, eu de novo, sou fã do Otávio Augusto. E aí, bicho? Era um personagem. Não, ele tinha... Porque é um vampiro brasileiro, então é deficiente. Entendeu? Não é deficiente. Não era porque era uma prótese, e aí a prótese não cresce, era muito bom enquanto elaborado. Um pivô que caiu, ele perdeu, não sei o quê. São essas bobagens que ele pega o lado brasileiro, né? Esse lado meio pobre do brasileiro e tal. E isso funcionou brilhantemente, como também essa coisa de senador, essa coisa toda aí, a gente... Olha, eu parto de um princípio, qualquer personagem meu, que eu faça, é o principal. Então aí eu entro de cabeça em tudo, com erros, acertos, tudo. E eu tenho tido muita sorte também que os autores são muito generosos, pelo menos com todos com os quais eu trabalhei, então dão linha, sabe, pra gente. A pipa sai voando, entendeu? É porque você é muito bom ator e a gente tem muita confiança. Uma vez eu disse assim, existe um tipo de ator que entra em cena, você fica tranquilo. Você diz, vai ser bom. Entendeu? A Fernanda, você não precisa ficar preocupado com o desempenho dela. Vai ser bom. Você é um tipo de ator que você descansa. Você entra, vai ser bom, vai ser engraçado, vai ser sério, vai ser grave, vai ser...
pessoas, E ela, né? ela é ótima, a gente já trabalhou juntos em muitas peças. Você deve ter visto, né? Algumas, eu e Fernanda e tal. É uma delícia ela em cena. Você trabalha igual, sabe como é? Não tem disputas e coisas, só pelo melhor. Então, Eu acho que eu estou com uma mesa aqui de 4 profissionais, assim, desse mesmo nível, assim. Isso é muito, muito agradável de saber, de conhecer pessoas assim. Porque eu acho que a arte, ela tem que função? Né? Eu gostaria, por exemplo, como arte, outro dia eu vejo muito os clássicos na TV, essa coisa toda. A maior inveja que eu tenho, entendeu? É do Dudamel. Que é um louco regendo, né? É um louco. Aí outro dia eu já fiquei bravo com ele, porque ele é venezuelano, não sei o quê, defendia o Chaves. Falei, que isso, não sei o quê, já fiquei... Agora já disse que não gosta mais do Chaves, já voltamos às boas, entendeu? Mas eu assisto e eu gostaria muito de ser um regente. Mas tem dessa coisa também, né? Que às vezes a pessoa, o que ela é no dia a dia, você tem que deixar um pouco de lado. A arte que ela faz é algo sublime. Mas não tem tanta gente odiosa que faz coisa maravilhosa. Não tem como a gente se identificar com quem a gente admira e desejar que eles sejam absolutamente do jeito que a gente imagina que eles sejam. O cara é um ser humano. Não, é impossível. Às vezes é melhor não conhecer, né? É verdade. Às vezes é melhor não conhecer. Porque você se decepciona, né? Porque a gente fica inventando personagens. Mas eu tive no meu primeiro disco, das músicas do Hermeto, eu tive uma experiência que foi ótima, assim, de fazer. Você tem um pouco o clima do Hermeto, não tem? Eu gosto muito dele. E aí eu fui fazer as músicas tal, e liguei e falei, e aí, pode gravar? Ele, pode gravar tudo que você quiser. Grava tudo. Aí depois eu gravei e falei, e aí, como é que é? Liberação de direito... Não, pode pressar, não precisa pagar nada, não. Sério? E ele fez um negócio, ele liberou e escreveu à mão, assim. Qualquer pessoa do mundo inteiro pode... qualquer pessoa do planeta Terra pode gravar qualquer música minha que está liberada. Que bacana. Ou seja, o cara na Lua não pode. E aí depois teve uma entrevista. A Lua não é um planeta. Então tá certo. Exatamente. Verdade. Mas aí ele chegou, um jornal fez entrevista com ele, falou, o que você achou do disco? Aí ele falou, pô, se ele tivesse me chamado, eu teria participado. Eu falei, cara, pois é, eu não conhecia ele assim, né? Mas eu fiquei meio, pô, vou chamar o cara, às vezes eu vou ficar enchendo o saco demais. Não só dizer não, mas eu falar, pô, mas você tá horrível e tal. Mas não, o cara falou, pô, foi massa, assim. De certa forma, tem que ser um pouco o participante da turma, né? A gente tinha uma turma ali o Moacir Luz e tal, entendeu? Que era ali na Tijuca, que a gente era o bar da Dona Maria. Então, a gente, toda sexta-feira, tinha feira ali. E a gente sentava, o Aldir Blanc morava ali, o Moacir Luz, tal. Aí começava a chegar todo mundo, Antônio Pedro, blá, 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 e aquilo virava uma festa. E ali era um compromisso de todo mundo, toda sexta-feira, né? Isso vai se formando, aí veio o samba da segunda-feira, né? Exato, samba do trabalhador, vai de esperança, o último que fecha. Segunda-feira, trabalhador, né? E a gente convive o tempo todo. Hoje em dia é mais difícil. O Zé Nogueira, quando eu falei que eu cheguei aqui para você, conheço o Zé Nogueira há 1000 anos, né? A gente não se vê mais, a gente já tocou junto em teatro. Eu toquei, não, ele tocava, eu cantava, era musical. Aí a gente vai ver. Hoje em dia não tem mais essa convivência que a gente tinha antes. Né? Eu me sentia assim, sabe, aquele grupo que fazia a Rota da Seda. Sabe, só que no Brasil é a Rota da Cachaça. Né? Aquela coisa, todo mundo se junta e chega a um ponto que... Sabe como começa, mas nunca sabe onde vai terminar. Exatamente. Bom, o nosso programa, por exemplo, terminou. A gente já acabou, a gente só volta amanhã, mesmo para o pessoal que está no Facebook. Até amanhã, às 5 horas da tarde. Olá.